Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, eu quero partilhar com vocês o texto de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 12, e depois o capítulo 2 de 1 a 6. A história de Jó é uma das histórias mais incríveis, mais fascinantes de toda a literatura bíblica e de toda a história mundial. Eu queria que você prestasse muita atenção na história deste homem. Jó 1,6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, esse texto registra esse episódio incrível da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos. E eu quero crer que aqui essa reunião acontece nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás aparece por lá. E é curioso que Deus é quem dá o pontapé inicial na conversa e pergunta assim para ele: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. É o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, com a luz apagada. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não observei ainda, estou meio ocupado, tenho outras agendas, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a família dele com a grande muralha de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra. É muito fácil te adorar desse jeito. Satanás com isso está insinuando duas coisas. Primeiro, ele está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus por quem Deus é,
apenas por aquilo que Deus dá. Satanás está insinuando que Jó só serve a Deus porque descobriu que religião dá lucro. Ele só serve a Deus por interesse. Mas se Deus tirar de Jó o que o próprio Deus dera para Jó, o mesmo Jó que adora hoje, blasfemará amanhã. E com isso, Jó levanta duas teses. Satanás levanta duas teses. Primeira, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. Então, sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua própria reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O Deus que servimos é o Deus que manda no céu, é o Deus que manda na terra, é o Deus que manda no inferno. Mas com a permissão divina, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Notem comigo, no capítulo 1, versículo 3, está escrito o seguinte, lá na parte final: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Este homem era o homem mais rico da sua geração. E aqui tem uma notinha de rodapé: não é pecado ser rico, porque Jó ao mesmo tempo é o mais piedoso e o mais rico. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. Jó era o mais rico e o mais piedoso. Mas confira comigo os versos 15, 16 e 17. Satanás vai usar os sabeus, os caldeus e o fogo para levar Jó, o homem mais rico, à falência, ao colapso financeiro. Jó perde tudo. A grande pergunta é: Jó blasfemaria contra Deus? A tese de Satanás é verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Pois a resposta está no versículo 21, confira comigo. Quando Jó recebe a notícia de que ele está quebrado, falido, ele responde assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota a primeira tese de Satanás e prova que serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas confira comigo o versículo 19, porque Jó recebe a notícia mais trágica da vida dele. Diz o capítulo 1, versículo 2, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Diz o capítulo 1, versículo 5, que já era um pai exemplar, que orava pelos filhos, que chamava os filhos para exortá-los, que oferecia sacrifícios em favor dos filhos, buscando a santificação deles. Mas agora, ele, sendo um homem rico, mantém os filhos unidos, e num dia de festa, na casa do primogênito, um vendaval desaba a casa, e os filhos morrem debaixo dos escombros daquela casa, todos os seus filhos. Imagina o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia. Imagine como é que esse pai volta do cemitério, como é que ele retoma a agenda, como é que ele se levanta do luto. Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que a família? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó recebe essa trágica notícia, diz o texto: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família, e ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é.
Mas aí vem o capítulo 2, uma nova reunião de Deus com seus filhos, e Satanás aparece por lá de novo, e quem toma a iniciativa é Deus, perguntando para ele: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó de novo, sem mudar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o consumir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me ama, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe na pele, toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra de novo, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele não pode ir 1 centímetro a mais além do limite que Deus lhe impôs. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali e bota uma enfermidade maligna em Jó, ferida da planta dos pés ao alto da cabeça, e o corpo de Jó vai ficando chagado, ele vai virando uma ferida aberta, ele vai se transformando numa carcaça humana, a pele vai ficando apodrecida, e diz a Bíblia que ele tem que pegar um caco, talvez de telha, para raspar sua pele necrosada. A Bíblia diz que vão surgindo novas bolhas, cheias de pus no seu corpo. Ele vai ter que morder nessas bolhas para tentar aliviar sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue ter alívio. Diz a Bíblia que ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Quando a sua mulher vê esse cenário devastador, ela se rebela contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10 está escrito: em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11, confira comigo. Vieram seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Vieram depois de combinarem ir juntamente conduir-se de Jó para consolá-lo. Diz o texto no verso 12, que eles levantaram de longe os olhos e não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um deles rasgou o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum deles disse palavra nenhuma para Jó, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Agora eu pergunto a vocês: esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta categórica é esta: é claro que eram amigos de Jó, claro.
Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, sentado no chão, na terra, sem falar nada, só chorando? Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais difíceis da sua vida? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento, entre aspas, eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar, a pensar, desenvolver uma lógica cartesiana de causa e de efeito, e pensaram assim: ninguém sofre sem causa, ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada, mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. E eles não só pensaram, eles falaram, e eles não só falaram para Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco, falaram para Jó que ele era um corrupto, que só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas, e eles massacraram Jó, e eles cravejaram Jó com as suas setas envenenadas, e eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó perguntou para Deus, nada menos do que 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio total, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. E eu posso lhes garantir uma coisa: pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus às vezes grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, estão percebendo aí que Jó sofreu golpes terríveis nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Primeiro, na vida financeira. O irmão, quem sempre viveu na magrela, quando passa por mais um aperto, está acostumado. Agora o cara que é o mais rico, está lá no topo da pirâmide, entra em colapso financeiro, ele se desarticula psicologicamente. Por muito menos, hoje, gente dá um tiro na cabeça. A segunda área que Jó enfrenta a situação difícil, irmãos, é na saúde. Não tem nenhum ser humano que enfermo, chagado, num leito de hospital, numa cama de CTI, ou entubado, fica com o peito estufado, com o nariz empinado. Essa pandemia provou isso, irmãos. Morreu o mais rico e morreu o mais pobre, morreu o empresário e morreu o empregado, morreu o cientista e morreu o analfabeto, morreu o doutor e morreu o camarada que puxa enxada no campo, morreu o ateu e morreu o crente. Não dá para ficar cheio de soberba, doente. A doença põe o homem no seu devido lugar. Terceira área complicada: casamento. Gente, na hora que Jó mais precisou do apoio da mulher dele, para ser uma amiga, uma conselheira, uma aliviadora de tensões, a mulher dele olha para ele e diz assim: morre, homem, morre. A quarta área que ele enfrentou, irmãos, difícil, foi com os filhos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural filho furar a fila, não é natural. Mas a quinta área que ele enfrentou dificuldade foram com os amigos, as amizades. Aqueles que deveriam ser amigos transformam-se em acusadores, aqueles que deveriam ser bálsamo se transformam em vinagres nas suas feridas. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, Jó perdeu tudo.
Jó está no fundo do poço. Mas eu quero lhes dizer que quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. É para cima. Jó perdeu tudo, menos uma coisa, a sua confiança em Deus. E ele arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Satanás tirou tudo de Jó, mas não entendeu uma coisa: Deus era o tudo de Jó, e Deus ninguém tira da sua vida. Quando Jó dá esse brado de esperança, meus irmãos, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Mas quando Deus começa a falar com Jó, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas. Deus não responde nenhuma das 34 queixas. Ao contrário, Deus faz para Jó 70, literalmente 70 perguntas, todas retóricas, que ele não podia responder. Como se Deus abrisse as cortinas do céu e derramasse em torrentes caudalosas, em catadupas, torrentes e mais torrentes da sua glória, da sua majestade, da sua sabedoria, do seu poder. E Deus foi se mostrando para Jó, mostrando como ele é grande, como ele é soberano, como ele é majestoso, como ele tem controle do universo, como ele tem controle de todas as coisas que ele criou, como ele controla as grandes e as pequenas coisas. E Deus foi se revelando para Jó, e quando Jó foi ficando extasiado com a revelação de Deus, ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais importantes da sua vida, que mudaram a sua história, e que nesta noite pode mudar a sua, a minha, a nossa história neste lugar. Que lições são essas? Vá comigo, por favor, para Jó 42, porque as lições estão lá. Confiram aí, por favor. Primeira lição que ele aprendeu, irmãos, versículo 1 e parte A do versículo 2. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes. A primeira coisa que ele descobriu que mudou a vida dele, irmãos, é a onipotência de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu preciso dizer a você que veio aqui nesta noite, que você e eu temos impossibilidades intransponíveis. É verdade, nós temos fraquezas. Eu gosto muito de ler, frequento as boas livrarias quase toda semana, para saber o que está saindo. E você sabe que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda, e os livros que ensinam a você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros direito, mas os livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta fazer cócegas no seu interior que se levantará de um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. A Bíblia diz que nós temos fraquezas múltiplas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ou gente, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas nas nossas faces, indisfarçavelmente. As mulheres são mais inteligentes que os homens, elas driblam isso melhor. Um bom cosmético, daqui a pouquinho uma cirurgia plástica dá uma boa ajudada. Mas chega um momento que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Irmãos, nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes nós choramos, gememos,
altas horas da madrugada, alagando o nosso travesseiro, dizendo: Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais, fraquezas emocionais, mas nós temos fraquezas morais. Nós somos Pedro. A gente tropeça, a gente se acovarda, a gente cai. Quantas vezes você e eu, como Pedro, foi pregado aqui hoje? Falamos para Jesus: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não. Conta comigo, eu sou batuta, a corda não rói do meu lado. Ou quantas vezes você já chegou para Deus e: Senhor, eu não quero mais cometer esse pecado, meu Deus, esse pecado eu nunca mais quero cometer. Daqui a pouquinho você comete o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos, mas nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos, mas é maravilhoso você poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode. O meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa impossível, para Ele não tem causa perdido, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem família sem resposta, para Ele não tem igreja sem avivamento. Ele tudo pode. A grande questão nesta noite, irmãos, é quem é o nosso Deus. Quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão majestoso Ele é. Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Ele é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele é aquele que mede os céus a palmos. Ele é aquele que espalha as estrelas do firmamento. E por ser forte em força e grande em poder, quando ela se chama pelo nome, nenhuma só delas vai faltar. Ele é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o seu, este é o nosso Deus. Ele tudo pode. Louvado seja o seu nome. A segunda coisa que Jó descobriu que mudou a sua vida, irmãos, está no versículo 2, a parte B. Ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Oh, irmãos amados, Deus não precisa de rascunho para fazer os seus planos. Deus não precisa atualizar os seus planos. Deus não é pego de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos por causa da pandemia. Você e eu que viemos aqui nesta noite, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em misticismo, não cremos em determinismo cego, não cremos em praga jogada em crente, não cremos em ordo. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o Senhor. Mas a terceira coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 3. Confira comigo. Ele diz o seguinte, na parte B: na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender o que Jó está falando aqui, minha sugestão é você tirar um sábado ou um feriado para dar uma lida no livro de Jó numa sentada só. Você vai descobrir algumas coisas incríveis. Ao longo da vida, Jó fez 3 coisas. Na sua angústia, seu sofrimento. Ele não foi um estoico que sentou num canto, trincou os dentes. Não, falou, fazendo 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. Quando você está sofrendo demais, você fala, você questiona, você se queixa, você se defende. Jó
levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Aí de repente Deus se revela para ele. Aí Deus abre as cortinas. Aí Deus joga luz. Aí Deus mostra quão sábio, quão soberano, quão majestoso, quão magnífico Ele é. Aí Deus começa a perguntar para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando conhecimento e mais conhecimento e mais conhecimento em cima de Jó. E Jó então começa a pensar e bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Qual a conclusão? A conclusão é esta: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque quanto mais você sabe, mais você sabe que o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Não dá, irmãos, não dá para você conhecer a Deus e ter o peito estufado. Não dá para você conhecer a Deus e ter o narizinho empinado. Preste atenção nisso. Você vai conversar com alguém e diz: não, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Conhece mesmo? É? Onde fica João 3,16 mesmo? O cara não sabe. Quem arrota muito conhecimento está provando uma coisa: ele não sabe que não sabe. É lata vazia que faz barulho. Eu fui criado na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos. Mas daquela roça quase que artesanal, sem maquinário, sem nada. Ia quebrar milho, quando na hora de colher, era no muque. Você sabe qual a diferença entre uma espiga boa, granada, e uma que só tem palha e sabugo? A gente chama de restolho. Toda espiga boa, na hora de colher, ela se dobra. O restolho, que só tem palha e sabugo, nunca se dobra, fica empinadinho. Quando você olha uma pessoa muito empinadinha demais, pode ter certeza, só tem palha e sabugo, é restolho. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é, mais você reconhece que pouco sabe e muito tem por saber. Mas a quarta verdade que mudou a história de Jó, irmãos, confira comigo, está no versículo 5. Está escrito o seguinte aí: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu confesso, pastor Fred, que eu entro em crise com esse versículo. Porque parece que 42:5 não combina com 1:8. Porque 1:8 está dito assim: disse Deus, não há ninguém na terra semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Agora, esse homem, preste atenção, não é um amigo, bajulador, rasgador de seda que está falando isso, não. É Deus. E Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Como é que esse homem que diz, que Deus diz que o homem mais piedoso pode fazer uma afirmação dessa? Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Para explicar isso, me permita uma pergunta: você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece? Quanto? Havia um homem que nunca tinha visto o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral, e ao ver o mar ele ficou tão extasiado que exclamou: agora eu conheço o mar. Aí chegou um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? A Bíblia diz em João 17:3 assim: e a vida eterna é esta,
conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então deixa eu lhe dizer, depois que você tiver 1 milhão de anos lá no céu, com o corpo glorificado, sabe o que você vai estar fazendo lá? Conhecendo a Deus. Depois que você tiver 1 bilhão de anos lá no céu, na glória eterna, sabe o que você vai estar fazendo? Conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. E você vai conhecê-lo, e você vai amá-lo, e você vai fruí-lo, e você vai glorificá-lo, e você vai servi-lo, e jamais haverá um tempo na eternidade, onde você possa ser, agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, agora eu posso botar minha vida no piloto automático. Absolutamente não. Você vai conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e amá-lo, e amá-lo, e amá-lo, e nunca você vai esgotar o conhecimento de Deus. Então agora eu entendo Jó. Eu entendo Jó agora. Ele está dizendo: Senhor, eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a quinta e última verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 6. Confira comigo. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. E eu confesso, pastor Fred, que de novo eu entro em crise. Entra em crise de novo. Que esta confissão fica bem na boca de um ladrão, de um adúltero, de um assassino, de um corrupto. Mas na boca do homem mais piedoso, parece estranho, contraditório. Como entender isso? Permita-lhes dizer, irmãos, aqueles que não conhecem a Deus, que estão mergulhados num caudal de trevas, eles não sentem tristeza pelos seus pecados, eles fazem loucura, se sentem orgulho. Eles se chafurdam no pântano, no lodo do pecado, se lambuzam no pecado. Não tem nenhuma fisgada na consciência, a consciência já está cauterizada. Mas você que foi arrancado do império das trevas para o reino da luz, você que foi tirado da casa do valente pelo mais valente, você que saiu da potestade de Satanás para Deus, você que teve a venda dos olhos tirada, o tampão dos ouvidos arrancado, o coração de pedra trocado por um coração de carne, você que está na presença daquele que é santo, 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 você olha para você mesmo e faz como Isaías: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Ou você fala como Jó: oh Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Ou você fala como Pedro: arreda-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Então preste atenção nisso, preste atenção nisso. Quanto mais perto de Deus você andar, mais consciência você terá de que é um pecador. Então preste atenção em outra coisa. Se você encontra uma pessoa que toda hora está bajulando a si mesma, elogiando a si mesma, fazendo propaganda da sua espiritualidade, igual um fariseu, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado, mais humilde, mais dependente da graça. Mas amados, me permita levar vocês para o verso 10, porque aqui está a chave da virada, aqui está a chave hermenêutica do livro, porque está escrito aí que Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos. Por quê? O que aconteceu? Me permita fazer uma pergunta. Vocês aqui já chegaram naquele nível espiritual que ninguém mais fala mal de vocês? Conseguiu chegar nesse nível? O que é que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você dá pulo de alegrias? Glória a Deus, estão falando mal de mim. É assim que você reage? O que que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim para ele: você é um ladrão, Jó,
Você é um adúltero, Jó. Agravaram o luto dele, dizendo: ô Jó, Deus matou seus filhos, que você é louco. O que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram o seguinte: você, Jó, roubou, Jó, e você roubou da gente mais carente, mais necessitada, você roubou dos órfãos, você roubou das viúvas. O que vocês acham que Jó sentiu? Ele se defendeu. Quem se defende, o que tem no coração às vezes? Dor, mágoa, tristeza. Sabe o que Deus está falando para Jó? Meu filho, você quer ser restaurado? Saia dessa arena de autodefesa, meu filho. Para de se defender. Comece a orar, comece a interceder por esses homens, comece a interceder por esses homens que estão magoando você, machucando você, acusando você. Comece a orar por eles, meu filho. Sabe por quê, meu filho? Você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. E sabe o que Deus vai fazer? As 5 áreas que Satanás quis destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Todas elas. A primeira área que Deus restaurou, confira comigo, capítulo 42, 16, foi a saúde de Jó. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Jó teve mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Deixa eu dizer algo para vocês aqui hoje. O Deus da cura está aqui. A última palavra não é da medicina. A última palavra não é da ciência. E nós cremos na medicina e cremos na ciência. Mas a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, tem jeito. Se Ele quiser, aquele que está sentenciado de morte se levanta do leito. Ele está aqui hoje, Ele é poderoso para curar, Ele é o Jeová Rafá, Ele tem todo o poder, e tudo quanto Ele quer, Ele pode. A segunda área que Deus restaurou, queridos, era financeira. Confira o versículo 10. Deus devolveu tudo em dobro. Aí você compara 1,3 com 42, 12, 10 e 12, literalmente o 12. Você vai descobrir que Deus devolveu tudo em dobro. Se Ele já era o mais rico, agora Ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que sofreu nessa pandemia, talvez fechou seu comércio, fechou seu restaurante, fechou sua loja, perdeu o emprego, tomou prejuízo. O Deus da restituição está aqui nesta noite. O Deus da restituição está aqui nesta noite. E Ele é poderoso para restituir aquilo que foi tirado de você. A terceira área que Deus restaurou, irmãos, foram as amizades. Confira o versículo 8. E aqui eu fico impressionado. Que Deus chega para os amigos de Jó, que acusaram Jó, e diz assim para eles: vocês lembram aquele camarada que vocês criticaram? Pois é, aquele cara que vocês criticaram é mais justo do que vocês. E tem outra mais. Vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês, porque eu vou escutar a oração daquele homem e restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou lhes dizer uma frase. Se vocês esquecerem tudo que eu falar, mas lembrarem-se dessa frase, eu me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. A quarta área que Deus restaurou, meus irmãos, foi o casamento. Como a Bíblia não diz que Jó casou com outra mulher, pressupõe que ele casou com a mesma. E retomou o casamento. Agora eu só peço que vocês pensem por um minuto comigo, pensando se Jó fosse um brasileiro. Como é que seria? Quando ele estava numa magrela, a mulher disse: morre, homem, morre.
E agora? O homem está curado, cheio da grana. O que vocês acham que ele falaria para ela se ele fosse brasileiro? Morre, mulher, morre! A fila andou, minha filha, a fila andou. Estou noutra. Só que não foi assim que aconteceu, não. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em pegar cacos e fazer vasos novos. Deus é especialista em curar casamentos doentes, machucados e feridos. A solução para um casamento machucado e ferido não é o divórcio, é a reconciliação, é o perdão, é o recomeço. Há pouco tempo uma mulher me procurou, pastor, brava, nervosa, para me dar um recado. Disse: pastor, eu vim aqui hoje para comunicar para o senhor que eu estou me divorciando. Eu tomei um susto. Eu disse: mas como assim? Mas divorciando por quê? Ela me respondeu: secou. Secou. Tá claro ou preciso botar a legenda? Eu falei: secou, filha? Ué, mas se secou, tem esperança. Você não leu lá na Bíblia que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus pode fazer florescer o que está seco no seu coração. A mulher arregalou os olhos e me fuzilou e disse: pastor, o senhor está ficando maluco, estou falando para o senhor que morreu. Está claro? Morreu. Falei: morreu? Ué, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita esse sentimento que está morto no seu coração. Falei: pastor, o senhor pirou mesmo. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, entendeu? Mais nada. Falei: não tem mais nada? Ué, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência o que não tem mais aí. Você não vai divorciar essa semana não, você vai orar comigo essa semana. Depois você volta aqui. Depois de uma semana a mulher voltou. E ela disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus está curando o meu coração. Deus está restaurando o meu casamento. Com Deus não há impossíveis. Ele é o Deus da restauração. Mas a última área que Deus restaurou, e eu termino aqui, foram os filhos. Se você olhar capítulo 1, versículo 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Se você olhar capítulo 42, versículo 13, ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. Mas talvez você pergunte: pastor, mas não era tudo em dobro? Se ele tinha 10, quanto devia ter agora? 20. Mas me permita explicar algo. Nós às vezes usamos determinadas terminologias que não deveríamos usar. Nessa pandemia foi muito comum alguém dizer assim: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu amigo, perdi meu pastor, perdi meu filho, perdi meu neto. Irmãos, você perde algo ou alguém quando você não sabe onde está este alguém. Como aquele pai que acabara de sepultar seu filho único. Ao retornar do cemitério, um amigo vai lhe dar um abraço e diz assim para ele: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O pai, chorando, respondeu: não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde está meu filho. Meu filho está no céu. Eu sei com quem está meu filho. Meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás com Jó, irmãos? Colocá-lo longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos.
Que maravilhoso Deus nós temos, que gracioso Deus nós temos. Ele é o Deus da restauração. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.